Fala pessoal, a paz seja convosco. Estamos aqui em mais um episódio do nosso JesusCast, tá? São todos muito bem-vindos. Eu, Thiago Santos, e ele, Vitor Castro. Fala, meus queridos, que a paz seja com todos. E hoje estamos aqui para mais um episódio. Vitão, seguinte, essa convidada, pessoal, o Acamp tá chegando, tá? Exatamente. E ela tem uma história muito legal, vocês vão saber aqui. Quem que é ela, Vitão? É simplesmente ela, a Bela Fiorato. Isabela, conte-nos quem é você. Boa noite, galera. Paz, boa noite. Eu sou a Isabela Fiorato, mais conhecida como Bela. Tenho 22 anos e 20 anos, ó. Eu ia falar, ué, Tá pra falar de frente. nossa. Calma, vai chegar nos 22. 20 anos. É que o povo fala, né, que eu tenho cara de 15, de 12, eu já me empolguei aqui, já, Nossa. entendeu? Deu uma empolgadinha aqui. Amiga, bem-vinda, tá? Obrigada. Que Deus te abençoe muito por você estar aqui com a gente. E, pessoal, a Bela vai contar um pouquinho da vida dela, né? E também do testemunho que ela tem do acampamento do ano passado, né? Foi o meu primeiro, foi seu primeiro também? Foi meu primeiro. Ó, no primeiro acampamento, Deus já falou tremendamente com ela, tenho certeza, que o testemunho é muito legal. O Vitão é novo de acampamento, ainda não tem. Estou Como é que é? ansiosíssimo. Então, aí depois a gente vai gravar um podcast com você contando, ó. Pode ser. Eu topo. Bela, vamos lá. Começa um pouco, falando agora, né, um pouquinho sobre a Bela mesmo. A Bela, enfim, família, faculdade, estudo, serviço. Conta um pouquinho essa vida particular aí pra nós. Eu no momento tô trabalhando, focando mais no meu, tirando a carta, aí logo em seguida já vou começar a fazer a faculdade de pedagogia, que por incrível que pareça, eu gosto muito de criança, gosto de ensinar, mas, né, logo já começo. Eu tô tirando a carta, tô morando sozinha recentemente. Olha que bênção! Independente. E família, eu sou bem apegada, eu sou bem amorosa, gosto muito, estou bem apegada com as amizades. Basicamente isso aí mesmo. Certíssimo. E, bom, veio uma pergunta na minha cabeça. Aqui na igreja, sua família vem também ou você é a única? Recentemente só tá eu e mais umas 2 tias minhas. Vinha eu, a minha mãe e minha irmã, mas agora elas continuam numa outra religião e por enquanto só tá eu bem frequente mesmo e minhas tias. Bom, já que a gente pegou O gancho, né? Como que você veio parar na Quadrangular de Avaré? Então, eu já conheci a Quadrangular lá de Campo Largo, que uma das minhas tias morava lá. Aí teve um tempo que teve um acampa dentro, que eles faziam lá com jovens e adolescentes. Aí eu fui lá e ajudei na cozinha. Aí eu começava a olhar assim, falei, nossa gente, essa igreja faz muito barulho, porque eu era de outra religião e não é totalmente diferente. Nossa, essa igreja faz muito barulho, tudo aplaude, não é que bagunça é essa? Aí nunca mais fui. Aí ela veio morar para Avaré. E ela estava ainda com esse desejo de querer conhecer a Quadrangular daqui, para ver se era a mesma coisa de lá e tudo mais. Aí eu vim uma vez com ela, que ela veio conhecer. Aí eles fazem toda aquela apresentação, né? Primeira vez a pessoa aqui, toda aquela festa. Nossa, na hora que eu virei para trás. Fica o spoiler, Fica o spoiler. fica o spoiler pessoal. aquela coiseira que eles Quer saber? Quer saber? Vem pro culto. Isso. Quarta às 19h30, domingo às 19 Eu horas. já logo fiquei envergonhada, eu queria já logo voltar pro meu lugar logo. Nossa, tinha né? Aí nunca mais vim, só vim esse dia, falei, nossa, é muito barulho, tudo aplaude, uma barulheira, né? Umas luzes, porque para quem vem a primeira vez, né? Nunca mais vim. Veio com olhar crítico. Já De vim início. julgando, Sim, já. verdade, isso que eu ia falar. Aí depois eu afastei, continuei na onde eu estava, daí eu afastei e não estava indo frequentemente em nenhuma. Fiquei 1 ano, mais ou menos, sem frequentar lugar nenhum. Aí a minha tia convidou para vir aqui de novo, porque ela estava frequentando e tudo mais, e queria que eu viesse para cá, para vir, como é que eu ia me sentir e tudo mais. Aí no dia que eu cheguei, já vinha falando comigo mesmo na cabeça, né? Eu quero ir numa igreja que toque os louvores que eu conheça, porque eu escuto esses louvores e não vejo em igreja nenhuma. Aí no dia que eu cheguei, os 3 primeiros louvores já conhecia, já me senti bem em casa, já estava com a mente mais aberta, já foi outro olhar. E focando totalmente nas meninas da dança. Já logo brilhou o meu olho nas meninas da dança. Foi maravilhoso daí depois de diante. É isso que na verdade, eu ia perguntar quando que você começou a vir aqui? Faz quanto tempo que você tá aqui? Já faz 1 ano e pouquinho que eu tô frequentemente. Aham. Mas eu entrei, foi em julho, estava falando sobre o acampamento.
Aí eu entrei em julho, comecei a frequentar tudo mais e parei. Aproxima o microfone. Aí eu parei, não vim mais, porque daí eu comecei a trabalhar, não conseguia vai nem domingo e nem quarta-feira. Aí eu fiquei falando comigo, como eu já estava frequentando domingo, já tinha mais uma visão de que eu queria fazer mais parte disso. Aham. Aí eu falei assim, não, eu quero um serviço que eu tenha mais disponibilidade para frequentar a célula e frequentar o culto. Ah, essa parte eu lembro. Essa parte eu lembro, eu lembro. Pensando assim. Aí eu fui, acho que umas 2 ou 3 vezes assim, firme na célula da ANA. Depois eu não fui mais. Afastei literalmente. Voltei em outubro. Só que daí, na primeira semana que eu voltei, foi semana de batismo. Aí eu fiquei na minha cabeça assim, não, já fui batizada em outra igreja, por que eu vou batizar aqui de novo? Aí já vem aquele sermão, né? Falando e tudo mais. Aí, muitos adolescentes tinham batizado naquele dia. Foi dia 23 de outubro. Muitos tinham batizado aquele dia. Aí eu estava sentada do lado da Ana. Aí ela olhou para mim assim e falou assim, ai, poderia ser o seu batismo hoje, né? Aí eu pensando na minha cabeça assim, aí já estavam saindo de lá de trás. Aí eu falei, se a pastora falar pela terceira vez, se tem mais alguém querendo ser batizado, eu vou lá na frente. Aí na hora que ela foi falar pela terceira vez, já estava eu aqui na frente. Aí ela olhou fixamente para minha cara e falou 2 vezes assim, você vai batizar hoje? Eu falei, sim. Agora? Eu falei, sim. Aí já fui lá atrás, já batizei e tudo mais, e fiquei fixa dali em diante. E não estava frequentando célula. Aí a Dani me chamou para ir na célula dela, que eu não estava indo em célula nenhuma. Daí ela me chamou, pegou o meu contato com a minha mãe e tudo mais. Aí comecei a frequentar a célula da Dani, dali em diante. Daí eu não parei mais, fixa em tudo. Entendi. Bom, acho que vale ressaltar um ponto na história dela aqui. Fique à vontade, Vitão. Quando ela veio primeiro, veio com o olhar crítico. O que aconteceu? Se afastou. Ah, é normal. É normal. Mas quando ela veio com o coração aberto, É o que a gente sempre fala, né? venha com o coração aberto. Você que vai nos visitar, que quer mais da presença de Deus, venha com o coração Sim. aberto. Bela, muito show essa parte de saber como que você veio, né? Através de... veio para a nossa igreja. E que ele não é recente, né? Não é algo há muito tempo. E já aproveitando também outro gancho, né? Você falou que seu olhar já veio para a dança. O pessoal da dança. Já sentiu que era ali o... Já logo, eu ali focada, não olhava nem pela pastora ou louvor, tava tudo maravilhoso. Mas eu olhava assim, no primeiro dia que eu vim, tava a Flavinha dançando. Aí a Flavinha dançou, depois foi a Larissa. Aí eu olhei assim e falei, Senhor, se for pra mim ficar aqui ser o meu lugar, um dia eu quero ir lá em cima dançando como elas estão dançando. Porque assim, ainda eu tenho esse desejo, né? Coração quem sabe, né? Amém. Interessante. Amém. Já teve o quê? Eu acho uns 3 episódios que a gente falou sobre essa questão de muitas vezes, né? Nós temos o desejo, a gente chega na igreja com aquele Tem desejo. um amigo nosso que veio aqui, que ele contou aqui que ele veio e no primeiro dia ele só olhava pra bateria, pro louvor, que ele queria tocar na bateria. Verdade, gente. Verdade. Que é o Thiago. Isso que eu ia falar, a gente já viu você aqui em cima dançando. Experiência incrível. Eu Show. imagino, pra quem... Eu também, Bela, eu vou aproveitar já deixa aí a minha primeira vez na igreja. Eu também foquei ali na bateria porque eu, enfim, e eu falava, gente, eu preciso participar disso. Como a gente falou lá no primeiro episódio do podcast, eu preciso participar disso, né? Mas, enfim, entreguei nas mãos dele. Seu olho Ele brilhando pra aquilo, né? é Deus vai mostrando nada, ele abriu muitas outras coisas. Ele abriu muitas outras coisas. Fazendo teatro, a primeira coisa que eu fiz foi teatro. Daí foi o teatro de Natal, que eu fiquei fixa no final do ano. Eu fiz o teatro de Natal. Aí ali em seguida a tia Andréia chamou eu para fazer a recepção. Fiquei na recepção, tô aí, né, ainda na recepção. Mas o olho ainda brilha em uma função, né? E a apresentação sua na dança aqui foi através de um teatro que teve, né? Então, Através do teatro. pra você ver como é, às vezes você tá com o olho voltado pra alguma coisa, mas foi através de outras que ela... Sim, sim, sim. É que assim também, não é porque a gente acha bonito que nós vamos estar naquilo. Né? Eu acho sensacional pregar. Eu acho um dom maravilhoso, eu acho surreal. Só que muitas vezes eu não me vejo pregando, sabe? Eu não tenho... Então, mas aí você já imaginou? Deus pega e fala assim, então tá bom, vai lá cantar. E coloca, entendeu?
Eu acho muito legal isso. Então a gente tem que sempre orar para Deus colocar no nosso coração, né? Que seja feita a vontade dele. A gente gosta, mas que seja feita a vontade Isso aí. dele. Bela, contou um pouquinho daqui da igreja, contou um pouquinho da sua vida particular, né? Agora vamos entrar no assunto que eu acho que todo mundo está curioso para saber, Que é o... né? Que é o acampamento. Pessoal, tá chegando acampamento, tá ficando sem vaga. Nós estamos falando aqui há uns 3 episódios já. Já vem... Aliás, já vem desde... Não, falando do já. início do ano, do fim do ano Sim, passado. E Já... uma coisa que a gente quer repetir logo depois que acaba, né? Já fica na expectativa pro ano acabar logo e vir o acampamento. Então, tá vendo, gente, ó. A Bela, ano passado, foi o primeiro acamp dela também, né? E eu tenho, assim, nossa, se fosse falar do acampamento eu vou ficar muito tempo falando, mas a Bela tem um testemunho muito legal lá. Mas antes de você chegar no ápice, vamos falar um pouquinho, assim, como foi antes do acampamento. Qual era a sua expectativa? E também, gente, qual foi a sua preparação para ir para o acampamento? Porque é igual a gente conversa. Mesma coisa do culto, da igreja, você tem que ir com o coração aberto. Tem que... Isso. Você tem coração aberto. Então, como que foi esse pré-acampamento? Quais foram as suas expectativas do acampamento? Uma loucura desde o início, porque não dava certo. Aí chegou, porque quando começou, eles já começam com a promoção para você pagar mais barato, tudo mais. Eu perdi essa promoção que eu estava trabalhando. Aí, trabalhando no mercado, você fica imaginando assim, não, sem chance de eu ir para um acampamento e ficar lá os 4 dias, sem chance nenhuma. Aí saí de lá, já veio expectativa. Não, vou tentar ir nesse acampamento. Aí vai lá, fiquei desempregado de novo. Depois eu fui lá no meu serviço de novo, era mercado de novo. E eu já estava com a vaga certa. Eu tinha falado com ela, no acampamento, mas estava tudo certo, tudo mais. Aí depois vai, eu falo de novo, vou conseguir, porque eu comecei a trabalhar no mercado de novo, nossa, foi caminhou. Aí eu peguei e falei assim, não, se eu tô com tanta essa vontade no acampamento, nem sei como é que é, independente do que vai acontecer depois, a Deus entrego, mas eu vou ir no acampamento. Pedi demissão do meu emprego e fui no acampamento. Não, eu quero ir. Aqui tem coragem. Aqui tem coragem. Eu fui no acampamento. Mas foi bênção, né? Foi uma loucura total. Chegou na mão de Deus total. Só entreguei, não sabia nem o que ia acontecer, porque eles não davam nada. E ansiosa para querer saber as festas, já estava preparando tudo e tudo mais, eu só queria ir no acampamento. Nossa, é muito legal isso, né? Muito para você ver a ousadia dela, né? Muito bacana. E quando você chegou lá na camp, qual foi assim a sua primeira impressão e o seu primeiro tipo, vixi, sabe, tipo, o que passou na cabeça da Bela quando ela chegou na camp? No primeiro dia que eu cheguei lá, falei, nossa, porque você já chega, né, fazendo 1001 coisas no primeiro dia. Eu já gastei minha energia tudo no primeiro dia, na primeira festa, no outro dia já não aguentava mais nem levantar, de tanto que pula. Mas foi, assim, muito maravilhoso e eu já fui com um desejo no meu coração, porque eu sempre achei lindo o pessoal orando em línguas, falando em línguas. Aí eu já fui com esse desejo no meu coração, falei, eu quero orar em línguas, que seja feita a tua vontade aqui nesse acampamento, se for para ser da vontade de Deus. Aí, já no primeiro dia, né? No primeiro dia que eu cheguei lá. Show. Fiquei com isso. Show. E Bela, a questão assim, aqui na igreja eu vejo que você tem muitas amizades, enfim, tem algumas pessoas que são mais próximas e tudo mais. Como foi essa questão de fazer amizade lá no acampamento, assim, como que... Foi difícil, porque eu sou uma pessoa muito fechada. Quando eu entrei na igreja, eu era uma pessoa muito tímida. E aonde que eu entrei trabalhar? Na recepção. Onde você tem que falar com as pessoas, porque senão elas não voltam mais, né? Sim. Aí já ali na recepção eu já comecei a me soltar mais, a falar mais. Mas no acampamento, como é muita gente, aí eu fiquei assim, meu Deus, como é que eu vou fazer? Mas não era legal ficar só ali na sua panelinha. Na verdade você nem precisa, né? É isso que eu ia falar, você nem precisa, porque naturalmente... As pessoas, elas chegam em você para querer conversar. Isso que eu ia falar também, é que eu ia ressaltar. Você falou de você era muito tímida e quando entrou na igreja, onde foi colocada? Na recepção. Isso mostra que é o quê? É Deus trabalhando, na verdade. Em todo instante. É Deus trabalhando Foi, em todo em instante. você. Então, quando você disse, por exemplo, foi muito difícil, mas era por algo seu, mas que Deus já estava trabalhando. Então, e aí hoje a gente vê aí na igreja, enfim...
A pessoa que você é amizade com todo mundo que você tem. Mas você acaba saindo do acampamento com muitas amizades de várias cidades diferentes, né? Que tem muitas pessoas lá. Bastante. E foi incrível. Fiz bastante amizade e voltei ainda mais assim aberta para fazer ainda amizade com o pessoal daqui da igreja que eu não conversava. Já fui mais. Quebrou, né? Quebrou um tabu. Quebra. Vamos por assim. Aí começou a mudar um pouco a Bela que a gente conhece Foi. agora. Ela fala que ela é tímida. Tipo, nós se conhecemos, nós temos amizade. Ela fala super bem, ela conversa super bem, ela puxa papo. Só que mentira, né? Você fica tipo. Recepciona todo mundo. Recepciona muito bem. todo mundo muito bem. Então você fica meio tipo, ué. A Eliette André largou logo uma missão na minha mão, porque cada dia entrava uma pessoa diferente na recepção. Quem que tinha que ensinar era eu. E eu nem conversava com a pessoa. Tive que começar a conversar, começar a falar, começar a me abrir. Não foi difícil, não foi fácil não. Mas, né, foi perfeito, foi bom. Porque hoje em dia eu já sou uma pessoa bem diferente do que quando eu entrei. Certo. E Bela, vamos então, enfim, vamos ao ponto agora, né? Vamos direto ao ocorrido. Pessoal, a Bela não pode falar o que acontece na camp, eu não posso, o Vitor não pode, enfim. Eu nem fui, né? É verdade, perdão. É que eu fico nervoso, daí eu fico assim. Vamos lá. Então, assim, ela vai contar com detalhes do que aconteceu, mas ela não vai explanar. Você quer saber? Vai lá no acampamento. Mas vamos lá. Bela, você falou que chegou lá com... Você sempre achou bonito e tudo mais essa questão de falar em línguas e tudo mais. E você foi com o coração aberto. Foi com Que é o primeiro passo, né? Que é o primeiro Eu acho que é o primeiro passo de tudo. Foi. São 4 dias que Deus trabalha todos os dias, todos os momentos. E tipo, gente, você vai falar assim, mas é o tempo inteiro. É o tempo inteiro. Você vai estar almoçando e ele vai estar trabalhando, você pode ter certeza. Tá ali de manhã, com De a manhã. tomar um café, mas Deus vai estar ali na verdade, logo de manhã. acho que o que mostra, o que, enfim, evidencia bem o coração aberto é largar o emprego. Que ela foi no 8 ou 80. Então, cara, Eu não sabia nem o que ia Enfim. acontecer depois do outro dia que eu voltasse do acampamento, mas eu sei que eu fui. A palavra lá em Mateus 6,33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e a as sua demais justiça, coisas, e todas as demais coisas serão acrescentadas, E né? ela Essa palavra Levou o pé da letra. Ela levou o pé da letra. trinha. Enfim, pessoal, ela vai contar um pouquinho, a gente não pode explanar muito do acampamento, porque também, senão perde a graça e tudo mais. legal depois você também colocar o pós daí, porque todo mundo Isso. quer saber daí como foi. E aí, fala pra nós o que foi, assim, pra você no acampamento, né? Igual que é o seu grande testemunho que todos queremos ouvir. Qual foi a bênção que você recebeu no acampamento aí, que dia que foi, como que foi, enfim, explica pra nós certinho. Então, como eu falei, né? Peguei o emprego e tudo mais, cheguei lá, fiz esse desejo no meu coração. Aí passou todas as festas e tudo mais, aí estava chegando no terceiro dia, você já fica na expectativa que o último dia vai acabar muito rápido. E eu fiquei pensando, meu Deus, não vai acontecer esse desejo aqui? Quando que esse desejo vai acontecer? Aí chegou no último dia, foi a bênção do pastor Renner. Nossa, esse pastor, ele é incrível. Ele foi no último dia, logo de manhã. Ele começou a falar assim, e eu só lembro que ele falou exatamente assim: se você tem esse desejo... E eu estava ali já, não tinha mais nem água no corpo, tanto que você chora todos os dias, estava desidratada já. Aí ele falou assim exatamente: se você tem esse desejo no seu coração, que você comece a dar glórias agora. Ele falou exatamente assim. Eu comecei a dar glórias, Na hora que Eu lembro. eu vi, já estava todo mundo assim, chorando. Fervoroso, né? Algumas pessoas já estavam falando, que acho que muita gente tinha esse desejo no coração. Aí depois a gente ficou em círculos, né? Teve também as pessoas para sentarem, Jesus que estavam afastados e tudo mais. E eu ainda estava sentindo que eu não tinha recebido aquele ali ainda, mas eu estava falando. Só que sabe como você não está sentindo a sensação? Está sentindo aquele calor, assim, não sei nem explicar. Eu entendo, acho que Eu ia falar, aproveita, agora é sua hora, porque isso aí você tá manjando. bom, obrigado. Eu entendo, porque a primeira vez que eu tive essa experiência do falar em línguas, eu também falei, o que está acontecendo? Aí eu fui para casa depois e falei, será que eu falei? Será que eu não falei? Enfim. E aí eu pedi a confirmação para Deus no outro culto. E aí, impressionante, impressionante. Esse é um relato de experiência pessoal. Eu fui ajoelhar para orar, já não conseguia nem falar normal. Só saía em línguas. E aí Deus tipo falando, aí, ó, você está duvidando? Então, bom, eu imagino que foi essa sensação que você teve de início.
Mas e aí você ia continuar a sua história, porque você falou que foi nesse momento, Foi. depois Aí eu dali. fiquei pensando assim, será que eu vou falar só agora que ele pediu ou eu vou continuar falando? Aí a gente foi e começou a fazer uma oração normal, como qualquer pastor faz, se tem revelação, alguma coisa ele faz e estava fazendo. Eu só sei que eu comecei a fechar o olho e comecei a falar. Começou a subir aquele arrepio, na hora que eu vi, eu estava assim lá no meio, não sei nem como que eu fui parar lá no meio, chorando e falando em língua, eu estava lá já ajoelhada, não sei como nem fui parar no chão. Eu sei que eu continuei falando línguas e agora nos cultos, sempre, quando o pastor fala, a primeira reação é falar em línguas. É maravilhosa a sensação. É porque assim, quando você busca, né, quando você consegue buscar a primeira vez, é algo natural. A gente igual ela falar, o pastor falou. É porque assim, o pastor, ele, como a gente comenta bastante aqui, ele está em outro patamar de oração, ele está em outro patamar de intimidade, né? Isso. E através dele também, claro, depende de nós, mas através dele a gente consegue subir um patamar também. A gente fala bastante sobre isso. Então, assim, os nossos pastores, é por isso que a gente fala que nós temos pastores abençoados, porque através deles eles conseguem levar a igreja num patamar, se o pessoal quiser, né, chegar num patamar que é algo, gente, é surreal. Né? E como você falou, eu também tive essa experiência. Você começa a falar, só que eu, tipo, eu não tava sentindo, vamos assim dizer. Eu falava, nossa, mas, tipo, o que eu tô fazendo? Aí a hora que dá o baque que você sente, depois que... Porque aí a hora que deu o baque, esquece, você não vai lembrar de nada. Você vai lembrar só na hora que acabar. Aí você fala, entendi. Entendi. Entendi porque esse povo faz isso, entendi porque é tão maravilhoso. E é que funciona. Enfim, eu vou contar de experiência pessoal minha. Até abrir um parênteses aqui. Fique à vontade, o podcast é seu. Que lá na carta aos Coríntios, Paulo diz que quando o Espírito ora, mas a mente fica infrutífera. Talvez por isso, quando a gente está nessa experiência do orar em línguas, muitas vezes a mente fica vaga. Então ele dá até o conselho no outro versículo, eu não vou lembrar onde está isso, os versículos, mas dá um Google aí que você acha. E ele fala, então o que devemos fazer? Orar em espírito e também com a mente. Eu vou contar um relato pessoal aqui, que aconteceu comigo nessa semana. Que, enfim, eu senti de buscar Deus pela manhã antes de trabalhar. E eu comecei a buscar e do nada, né? Deus começou a vir muito forte. A hora que eu vi, eu já estava buscando em espírito, falando em línguas. Sim. Fui trabalhar e isso em cima da moto, indo trabalhar. Você me mandou áudio orando contando. em línguas. É. Enfim, foi nessa segunda-feira. Eu tive uma experiência assim com Deus que quando você sente a presença... É só a pessoa sentindo para saber como não que dá, é. Isso, eu segurava o choro, porque dá vontade de chorar. A gente expressa em Nossa, isso, e aí eu tô trabalhando, meu espírito tá orando. Eu lembro que você falou pra mim. Eu tava fazendo as tarefas do serviço, mas é como se eu tivesse... O corpo tava no automático, né? Eu não sei explicar, mas foi uma experiência muito surreal. E, enfim, eu falo isso porque... Para as pessoas, quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, que tem esse desejo igual a Bela tinha, busca que Deus, ele vai te dar o dom, ele vai, basta você estar com o coração aberto e buscar. E aí eu conto essa experiência agora aqui, que foi muito recente, foi nessa semana, justamente para criar também, para mostrar para as pessoas, criar essa vontade de busca. Lembrando, a salvação é pela graça, mas a intimidade... Sim. É pela santificação. É pela santificação. Isso. Então, tipo, eu não estou falando de você merecer, não é mérito, a gente é salvo pela graça, mas é intimidade. É a busca, né? É a busca. É a busca. Pelo pastor Renner, foi ele que fez. Não, mas é que eu estava sentindo confiante em que a qualquer momento aquilo ali ia acontecer. É que Deus usou ele, né? Exatamente. Deus usou ele. Eu tinha confiança de que na hora que ele deu essa abertura, porque nem os outros que falaram lá deu essa abertura para quem queria falar em línguas. Foi exatamente no último tinha que dia. ser aquele momento. Isso, porque às vezes, se fosse no primeiro, se fosse no segundo ou no terceiro dia, você e outras pessoas não estariam preparados. Não estariam prontos, na verdade, melhor dizendo. Os 3 dias anteriores foi tão grande que Deus acho que falou assim, vou fechar com chave de ouro com esse desejo do coração dela. Porque eu senti a confiança tão grande de
repetir aquilo ali que ele falou, porque poderia ser assim, começar da glória, mas não conseguir falar em línguas. Ou começar a falar línguas e falar santo, 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 também poderia ser. Mas eu sentia uma confiança tão forte de falar, repetir aquelas palavras com tanta frequência que ia ser naquela hora, que Deus me entregou a visão ali naquela hora e eu não estava nem acreditando. Pessoal, então, a gente aproveitar aí toda essa história, o grande desejo da Bela, né, era falar em línguas, e ela buscou, começando lá no dia que ela falou, não vou trabalhar. No dia que ela renunciou coisas para buscar. O dia que ela renunciou, não só o serviço, gente, ela deu exemplo do serviço, porque, enfim, mas tem muitas outras coisas envolvidas, né, que você renunciou, a oração, sempre buscando, sempre orando, pedindo para Deus, né. Então chegou lá no acampamento, pode ver, demorou 4 dias. Não foi no primeiro, não foi no segundo, não foi no terceiro. Então, caso você esteja orando, buscando algo para Deus, não se frustre, não é no nosso tempo, não é no nosso tempo. A gente sempre fala isso também, né, Vitor? Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, é no tempo de Deus. E no último dia, pode ver, foi no último dia, poderia ter sido no segundo. Poderia ter sido. Seria maravilhoso também. No primeiro, na hora que você chegou. Lá, na hora que eu Isso. coloquei as coisas do quarto, poderia já estar falando ali, mas, né? É no tempo de Deus, é tudo no tempo Foi certo. no tempo dele. E bom, pode complementar, Vitão, manda bala. enfim, como foi no último dia, eu não sei o tempo que você teve depois. Não sei que horário que era. Você Era- teve muito tempo de acampamento pós você receber Foi. isso. Teve mais um tempinho ainda. Eu imagino de que glorificar deva ser. pelaquela bênção, porque foi logo Imagina de você manhã. sentindo nas nuvens, sentindo. Foi, flutuando. Por- Sentia assim, eu não conseguia nem explicar. Sabe quando você olhava para a cara da pessoa, você queria dizer aquilo ali que estava acontecendo com você, com as palavras exatas, mas você não achava as palavras para dizer para a pessoa? Você achou que você tava. Foi. Que você foi buscar, você encontrou. Uhum. E só complementando, né, aproveitando um pouco mais, essa sua busca é muito legal porque, tipo, nós temos muitos exemplos aqui na igreja, enfim, de mil maneiras, mil coisas que a gente pode querer buscar do reino de Deus, né? E, cara, eu escuto bastante o pessoal falar dessa busca de falar em línguas, né? Enquanto, para alguns que ainda vêm com o coração fechado, não entendem, né, o trabalhar ali, muitos desejam isso de um jeito, cara, que tipo, é maravilhoso. Quando você entende, quando você chega, por isso que a gente fala, não é simplesmente, conseguir. Não é isso, na verdade, nem é esse pensamento que passa. Como que eu posso dizer? É a realização de um desejo assim, Deus. Parece que você está um passo a mais conectado com Deus. Isso. E tipo, antes disso, teve todo um trabalho, né, de oração e tudo mais. Pode ver, os 3 dias, tenho certeza que você buscou horrores lá. Demais. Não só lá, antes também. Então, muitas vezes, aquilo que você está pedindo, aquilo que você está orando, né, e que você quer buscar do reino de Deus, você tem que sim tirar algumas coisas, perder algumas coisas, né, acrescentar muitas, que eu acho que é a parte mais importante, na verdade, eu acho que é você acrescentar. Muitas vezes, as pessoas têm o costume, tipo, tá bom, eu não posso fazer isso, eu não vou fazer, mas não acrescenta algo, sabe? Falo porque também já fiz isso, já sabe, naquele sentido assim. Quando você ainda não está disposto. Isso, tipo, Quando o coração ainda não está aberto. quando o coração não está quebrantado, né? Tá quebrando. Por exemplo, a vida toda praticamente, eu fiquei em uma religião. Um tempo em uma, um tempo em outra. E teve um tempo, quando eu estava com mais ou menos uns 14, 15 anos, aconteceu umas coisas assim que eu estava, nossa, muito frequente e tudo mais. Só que aconteceu umas coisas que eu comecei a me afastar. Muitas pessoas falam, né, que passam por isso sempre na adolescência, porque é um período muito difícil. Eu comecei a me afastar, mesmo frequentando a igreja, eu não deixei de ir, não deixei de frequentar a igreja, mas eu não orava mais, eu não conseguia mais nem olhar para a Bíblia, olhar ali, conseguir seguir o que a pessoa ali está falando, eu não conseguia mais entender o que eles falavam da Bíblia, por conta dessa parte. Então, assim, para falar em línguas, eu acho que realmente você tem que pedir muito e tem que vir na hora certa, porque como eu fui a vida toda frequentando uma igreja, eu nunca falei, mas eu sempre tive esse desejo. Só que quando eu entrei aqui, logo que eu me batizei, o desejo gritou muito forte, porque aqui, quando o pessoal
os irmãos, né, começam a orar em línguas, fica um culto tão mais gostoso de você não quer nem mais ir embora. Os 12 dias, por exemplo. Eu já frequentei os 12 dias do ano passado, mas esse ano foi muito, muito mais abençoado do que o outro ano. Até cheguei a falar para a pastora, falei, pastora, parece que eu fui embora flutuando os outros dias que eu estava indo embora, porque é um culto muito incrível, muito maravilhoso. Não é que o culto fica mais gostoso por todo mundo estar orando em línguas, mas tá todo mundo orando em línguas, porque a presença está tão forte, que daí sim, é esse que é o mais gostoso, dele. que é a presença de Deus que está sobre a igreja. É. Tá, você falou o pré, falou o durante, que você encontrou, que você estava buscando lá. Agora, a dúvida que está em todo mundo que está assistindo desde o início, quando você voltou, lembrando, você voltou do acampamento, desembarcou aqui desempregada. Como foi o pós-culto, os dias que correram depois, os meses até não sei quando você se empregou novamente? Eu estava tão tranquila, mesmo sabendo que eu estava desempregada. Estava em paz. Porque o processo de você procurar um emprego é tão difícil. Eu estava tão tranquila, eu só queria saber de dormir, porque lá no campus você não dorme. Eu comentei com a Flavinha esses dias que a bússola do crente é a paz. Se você tomar uma decisão, você está em paz, fica tranquilo que Deus está... Bom, primeiro você pede orientação, mas se você toma a decisão com paz, é porque a bússola está apontando para o lugar correto. Então, você já voltou em paz. Sim, eu voltei totalmente tranquila. Estava assim, só querendo viver aquilo ali cada vez mais e mais, aquilo ali mais e mais. E voltei e logo Deus foi me abençoando com as bênçãos de novo, voltei a ficar empregada. E logo em seguida, eu acho que eu firmei mais ainda, porque querendo ou não, o acampamento foram os 4 dias maravilhosos. Mas o que mais me firmou foi passar pelo face a face. Porque não estava tendo... Quando eu me batizei, agora está diferente, né? Isso. Mas quando eu me batizei, não tinha face a face antes. A gente não pode falar o que é gente. A gente só pode dizer para vocês. É que na verdade é assim, quando você se batizou, como foi no dia, e tinha um encontro com Deus, né? Agora que mudou o nome, face a face, mas era um encontro com Deus, né? Que a igreja sempre faz, e é um momento... Eu nem sabia Isso. A igreja sempre faz, né, antes do batismo, o face a face agora, que antigamente chamava encontro com Deus. Não é todos os batismos, mas eu acho que a maioria. Isso. Gente, é muito bom. Já ouvimos uns 3 testemunhos do face a face aqui, né? Assim, todo mundo que passa aqui, enfim, eu fiz o face a face e posso... É um divisor de águas na vida da gente. Acho que é isso que você ia falar, né? Nossa, é porque assim, querendo ou não, ainda tinha muitas coisas ali que eu precisava mudar, mesmo o acampamento tendo me abençoado muito. Eu passei no face a face, eu liberei tanta coisa de mim, porque parece que não estava nem concluindo as coisas que eu tinha pedido para logo no projeto de vida. Nada estava concluindo. Eu via muita gente falar que tinha realizado muita coisa e eu nada. Estava ali, parece que parada. Aí eu passei no face a face, liberei tantas e tantas coisas de mim, que Deus foi trazendo a bênção uma semana após a outra. Foi exatamente assim. Amém. Para você que está assistindo novamente, venha na nossa igreja, faça o face a face. Como o próprio nome já diz, né, Tiagão? Face a face é um encontro com Deus face a face. É só passando para você saber. Pessoal, aproveitando também um pouquinho que a gente está passando todas essas questões de acamp e tudo mais, né, de acampamento, fiquem espertos com o Insta, tá? Tanto do JesusCast quanto do acampamento, né, que é o Influenciadores 512, certo? Isso aí. Da igreja também, porque sempre tem novidade lá, ainda mais agora que está bem próximo do acampamento. Todas as nossas redes, todas as nossas redes sociais aqui da igreja, o pessoal tá... Avaré, Isso. Pode JesusCast, né? Geração Forte, enfim, e tudo mais. Como vocês podem ver, nós tivemos alguns testemunhos aqui dessa questão do acampamento, e independente daquilo que você busca, né? É isso que eu acho bacana. Independente daquilo que você buscar, se você tiver com o coração aberto, se você estiver disposto a se doar, né? Você vai conseguir, igual a Bela, a gente pegou o exemplo do serviço, mas teve muita mais coisa, igual ela falou. E gente, Deus, ele vai fazendo o tempo dele, fica tranquilo. Eu tinha muito disso, cara. Eu ficava tipo,
tô fazendo isso, tô fazendo aquilo e não acontece. Eu ficava tipo assim, Murmurando, né? estou na igreja há um tempo, já passei por tudo que me chamam eu faço e nenhuma benção estou recebendo? Como assim? O que está acontecendo? Fala aquele versículo que você gosta. Qual deles? Porque eu gosto de todos. Aquele, o melhor de todos. Primeiro, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua sua justiça. e todas as demais coisas serão acrescentadas. Mateus 6:33. o cara é diferenciado, gente. Aí quando você não sabe para que funciona o face a face, eu já vim pensando assim, já estou batizada, por que eu vou passar lá? Não preciso, para mim é só quem não batizou ainda. Você vem aqui, a história é totalmente diferente. Uma experiência tão forte, mas tão forte que marca na vida da gente, né? Total. Então, é porque assim, a gente não pode explanar A muito. gente não pode falar. É, não. a gente, pessoal, nós fugimos um pouco do A acamp. experiência da pessoa. A gente fugiu um pouco do acamp, mas a gente já volta pro acampamento. Já vai. Acho que deu pra... Vamos fazer um resumão aqui depois do acamp, tá? Fechou. Da Bela. Mas essa questão do face a face, gente, como a gente não pode dar spoilers, mas é literalmente, o nome já fala aquilo que é, né? É você e Deus. Sim. Como era o nome antigo, né? O encontro com Deus. É encontrar Então, com Deus face a face. Lógico, a gente ora diretamente com Deus, a gente fala com Deus em casa, mas, gente, essa oportunidade que tem aqui, entra aquela questão, Vitor, que a gente fala de estar rodeado de pessoas que são bênção, dos diáconos, de quem trabalha, Pessoas que jejuaram. pessoas que estão jejuaram. Muito tempo em Isso. oração. Então é Pastor muita que coisa, né? Muito tempo É em muita oração. coisa Enfim, envolvida. é um Isso. preparo, uma cobertura espiritual, um suporte espiritual. Muita coisa muito envolvida. grande. Focado na sua conexão, né? Isso, Literalmente isso, isso mesmo. Enfim, venham. Agora eu vou pegar aqui e vou... Só queria dar Pode ir. Ela falou algumas coisas, alguns irmãos falando que estava no projeto de vida, estava acontecendo e o meu não. Projeto de vida, pessoal, vou aproveitar porque ainda é início de ano. Se você não fez, Isso. faça. Ainda dá. A importância de você colocar no papel e colocar principalmente diante de Deus aquilo que você está buscando para a sua vida. Aquilo que vai ser o seu foco, aquilo que, enfim, é o que você busca. Porque assim como a Bela fez, buscou e achou, busque, enfim, bata e abra... E o seu projeto de vida desse ano? Meu Estouro, Estouro. Demais. Bela, tá vendo, gente? Todo mundo aqui, o pessoal que trabalha aqui, ó, todo mundo fez, entendeu? É uma oportunidade sensacional de você colocar aquilo perante Deus, né? De você... a gente também tem os 12 dias de culto, né? Orando cada dia por um mês do ano. Então, gente, é uma oportunidade sensacional. Dá tempo ainda, é começo de ano. Começo de ano. Dá tempo de você fazer o seu propósito aí, tá bom? Vamos lá voltar para o acampamento. Recapitulando. Pessoal, Bela chegou. Ela se tornou autônoma antes de ir para o acampamento. Ela se tornou autônoma para ir para o acampamento, ou não. Mas enfim, deixou lá, fez a escolha dela, foi para o acampamento. Chegou lá, levou 3 dias, 4, né? Pra chegar naquilo que ela desejava, né? E acho que eu posso falar também com prioridade disso que eu tava lá. Pessoal, tem coisas que literalmente a gente vai ficar sem entender. O Vitor também pode falar. Eu tô falando da questão do acampamento, mas você pode falar da vida, né, Vitão? Tem coisas que a gente fala assim, ué, é Deus. É Deus. Isso, sem explicação. Isso. Então, a nossa igreja, graças a Deus, é uma igreja de movimento, a gente tem muita coisa. Nós estamos focando aqui no nosso camp, porque a Bela tem esse testemunho muito bacana e está chegando. Mas tem muita coisa aqui. Como a gente falou dos 12 dias, como a gente falou do propósito de vida, enfim. Tá? Mas para você que está em casa, não perca a oportunidade de estar vindo, né, na nossa igreja, para você conhecer mais, né, não só a igreja, porque o foco não é a nossa igreja, o foco é igual o nome do podcast fala, é aquilo que Jesus pode fazer na sua vida. Obviamente que a gente sempre vai falar mais da nossa, porque é a que a gente tá e é a que, enfim, fez maravilhas pra gente. Querendo ou não, Enfim. desde o seu primeiro instante presente aqui, vai ser o resto do tempo O focado, que eu posso falar pra né? você, venha. Na sua Venha de conexão. coração aberto, que grandes coisas Deus tem pra sua vida. Sim. Isso. E aí, pessoal, para vocês entenderem um pouco melhor, o acamp, como a Bela falou para nós, é um momento de você
se aproximar mais ainda, não só de Deus, de outras pessoas. Conhecer. Eu fiz muitas amizades lá, pessoal, é sensacional, é sensacional. Então, para você ver que Deus, ele age na igreja, ele age no acampamento, ele age no seu quarto, Exatamente. ele age no seu quarto, ele age no meu serviço, ele age aqui na igreja, No entendeu? acampamento você aprende a dar valor até nos horários, né? É verdade. Respeitar os É horários, verdade. lá você aprende. Você falou de conhece mais pessoas e, enfim, às vezes isso é o que impede quem está nos assistindo ou ouvindo de vir, porque, não conheço ninguém. Aí eu lembro de uma frase que o Thiago falou no podcast, que tem gravado aí com a Flavinha, né? A gente já é seu amigo, só venha. Só venha. Só A gente venha. já é seu amigo. Exatamente. Isso é verdade, Vitão. A recepção, enfim, todas as partes da igreja é sensacional. Bela, pegamos aqui desde quando você chegou, né? Através da sua tia, Foi. né? Na quadrangular, o desejo da dança, participou do teatro, participa dos teatros, né? Vai na cela do Thiago e da Dani, né? Inclusive um abraço para eles. Tem mais alguns desejos, né? Sim. Tá faltando uma coisa nesse podcast, que ela não falou ainda e todos os convidados falam. Posso? Pode, A claro. Ju tava lá? A Ju tá em todas. A Ju e a Ana, né? A Ju e a Ana. Olha, a Ana tava marcando presença. Se a Ju tava, eu não enxerguei ela. E como que foi aproveitar, assim, não sei qual o contato que você já tinha com elas na época, mas aproveitar a energia dessa galera lá no acampamento? Porque ele falou de amizades, enfim. Olha, tem uma hora assim lá que você não consegue nem achar quem é os que você conhece. Você tá lá no meio da multidão, você olha pro lado, você não sabe nem quem é ninguém. Aí você começa a pular, você pisa no pé, daí você já vai lá e faz amizade ali pedindo desculpa, tromba aqui na frente, empurra aqui, daí você já pede desculpa ali, já começa a fazer amizade, pula junto. E vai, é assim. Vitão, pode fazer essa cara, é desse jeito. Você vai achar quem você conhece lá no final, assim, quando você cansou de pular, daí você vai ver que o pessoal da sede está tudo cansado, estão tudo lá atrás descansando. Aí você acha o seu povo, porque fora isso, você não acha, não. É mesmo, Bela, é sensacional. E, pessoal, então para você ver como a gente foca bastante e fala isso direto no nosso podcast, é o quê? Olha tudo que Jesus fez na vida da Bela. Trouxe ela através da tia, Foi. né? Foi. Trouxe ela através da tia. Aí ela ficou um pouco relutante, daí depois você veio, né? Depois parou de vir. Uhum. Aí Deus falou, então vem de novo, você vai vir, veio de novo. E ela se encantou, porque ela veio com o coração aberto, né? Aí veio o desejo da dança, enfim, entre outros desejos, aí você participou dos teatros. Então olha quanta coisa Deus já fez na vida dela, né? E muitas coisas que ele já tinha feito, mas é aquilo que até você falou no começo. A gente não vê, né? A gente não percebe, a gente fala que acaso, sorte. Só consegue ligar os pontos Depois. Falar, nossa, Isso. olha, Deus tá trabalhando desde lá. Isso é Como eu verdade. nunca percebi. Aí bate uma... Enfim, eu fico Reflexão, envergonhado. né? Você fica, meu Falo, Deus. Meu Deus, perdão. Então, pra vocês entenderem que ele não para o tempo inteiro. Né? Por isso que até a gente pensou muito para colocar o nome do podcast, né? Jesus Pode, porque Esquece. eu não consigo ver nada. Eu tô vendo a cara da Ju aqui dando risada. Um Jesus. abraço, Ju. Eu não consigo ver nada, tipo, literalmente, tudo que a gente faz tá ali, né, vinculado a Deus, tudo aquilo que a gente fizer, se a gente prestar bastante atenção, vocês vão ver que ele tá agindo ali, né? O Vitor gosta de falar muito isso, eu gosto, tipo, a gente conversa bastante, né, Vitão? Às vezes a gente tá conversando numa padaria, tomando café, e às vezes ele vê alguma coisa ali acontecendo, e ele fala, olha Deus agindo. Não é, Vitão? Então tem o costume de falar. E, tipo, gente, é essa a realidade. E no acampamento também é diferente, todo momento. Então, vai com o coração aberto. Aí a gente falou, enfim, de tudo isso. Bela, agora eu queria que você falasse um pouquinho pra gente encerrar aí. Quais são os seus planos para daqui pra frente, né? Quais são suas ideias, desejos também, né? Pra gente complementar aí. É isso aí. Olha, eu quero, querendo ou não, assim, ainda faz 1 ano e pouco que eu tô aqui, mas eu quero me firmar mais, porque quanto mais a gente busca, ainda é pouco, né? Para tudo que a gente quer, tudo que a gente sonha. E eu quero buscar mais, quero estar mais firme, quero me conectar cada vez mais com Ele.
Eu quero também, eu tenho certeza que nesse ano ele vai realizar muitas bênçãos na minha vida, como, por exemplo, né, sonhos materiais e não materiais, né? Por exemplo, ter a minha casa própria é um sonho, terminar minha carta logo, ter minha faculdade, começar logo esse ano, porque eu quero logo começar a dar aula, quanto mais rápido, né? Estou muito apaixonada por ensinar crianças. Pode não parecer que eu tenho paciência com criança, mas nossa, eu amo criança. Não, mas parece que você tem. Eu A Ju até chamou pra você pra ir pro cultinho já, ó. Tá vendo? Aí já Fica o convite, Fica né? aí o convite. É, Talvez por livre e espontânea obrigação agora. né? Livre, Já tá escalada pra espontânea domingo. pressão. Mas é isso aí. Show, Bela. O que você poderia pra gente também, terminar de encerrar, falar pro pessoal que tá assistindo o que Jesus fez na sua vida até hoje? Assim, se quiser resumir numa palavra, ou resumir num... Enfim, resume pra nós aí, pro pessoal entender um pouquinho daquilo que a gente fala todos os episódios aqui. Certo. Olha, eu só tenho exatamente agradecer. Essa é a palavra que me define todos os dias, porque em nenhum instante da minha vida eu soube agradecer Ele sobre tudo que Ele estava fazendo. Porque desde o instante Ele guia a nossa vida de alguma maneira e a gente não vê, a gente vai criando noção depois de um bom tempo daquilo ali que Ele está fazendo na nossa vida. Mas exatamente a única coisa que eu tenho para fazer ainda é pouco, é agradecer a Ele, a tudo que Ele tem feito. Amém. Bola, Vitão, quer complementar alguma coisa? Acho que, enfim, ficou aí bem explícito, né, o que Jesus pode fazer na vida da gente. O que Ele tem feito já, né? Sim. Então, é isso. Buscar primeiro o reino de Deus. Isso. Pessoal, então a gente fica por aqui com mais um episódio. Bela, muito obrigado por você ter Eu vindo. que agradeço. Tá sempre bem-vinda. Que você continue sendo essa bênção aí na igreja. Tá bom, pessoal? Segue o Insta da igreja, do podcast, canal do YouTube, tudo mais. A Bela também, o Vitão. Vitor, é sempre um prazer estar aqui com você, meu querido. É um prazer. Nos vemos. E também, né, o suspense, porque a nossa igreja não vive sem fazer um suspense pra É verdade. Aí as suspense das coisas do acampamento. Fica aí o suspense pra vocês. Tá vendo? E dizia ela que era tímida e quieta. Tá vendo, né, pessoal? Mas enfim, muito obrigado. Tá? A gente conta com vocês lá no Insta, no YouTube, enfim, divulga com o pessoal aí. E lembrando, vem aqui na igreja também para vocês conhecerem um pouco mais, né, e ouvir um pouco mais de Jesus, né? É isso Isso aí. Gente, tchau, tchau, muito obrigado, até mais. Até mais.